Agora que eu já dei esse preâmbulo, onde é que Laquis aparece na Bíblia? Você tem na Bíblia o relato das conquistas de Josué. E quando você vai para Josué capítulo 10, você tem a menção de Laquis como uma cidade que também foi conquistada por Josué. Vamos lá. Essa passagem está em Josué capítulo 10, versículos 1 em diante, que fala quando Gibeão, que havia feito um acordo de paz com Josué, foi atacado por outros reis, por pelo menos 5 reis. E aqui fala que esses reis foram atacar Gibeão, aí Gibeão pediu ajuda a Josué. Gibeão não era israelita, Gibeão não era hebreu, era um rei cananita que fez uma ação diplomática, um acordo de paz com Josué. E por ele ter feito o acordo de paz com Josué, os outros reinos se juntaram numa confederação para destruí-lo. Então ele pede ajuda a Josué. E esses reis que se levantam contra ele, eles são liderados por um certo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém. Isso está no capítulo 10 de Josué, versículo 3. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Irão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jamurk, a Jafia, rei de Laquis, e a Debis, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque ele fez paz com Josué e os filhos de Israel. Então se juntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, e o rei de Laquis, e o rei de Hebron. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Vou mostrar no mapa isso aqui para vocês. Olha aqui. Você tem, então, Jerusalém, que está mostrando aí no mapa, e os outros reis, de Hebron, Jerusalém está como Jebus. Todos eles foram atacar Gibeon. Tá vendo? Então, vocês estão vendo lá, ó, todos os 5 reis, eles estão num traço, como é que fala? Pontilhado de cor branca, e eles foram atacar Gibeon. Aí Josué, que é o pontilhado de azul, saiu de Gilgal para ajudar Gibeon a vencer esses outros reis. E quando Josué sai de lá, ele vem depois destruindo cidade por cidade, inclusive a cidade de Laquis. Você vai aqui nos versos 31 a 35 do capítulo 10 de Josué, fala assim, olha, e Josué e todo Israel com ele foi de Laquis a Eglon. Cercaram a cidade e a atacaram. E no mesmo dia tomaram e a feriram a espada e destruíram totalmente os que nela estavam, conforme tudo o que havia sido feito com Laquis. Nós ainda não temos claramente uma evidência dessa destruição de Josué. O que nós temos aqui que chama atenção, principalmente onde eu comecei a escavar agora, é que você tem uma grande camada de destruição por fogo. Nós estamos escavando, como falei, tem 3 quadrantes. O que eu estou escavando especificamente, Laura está nesse quadrante comigo, e também está o professor Itamar, de Israel, é um lugar que você tinha em frente ao palácio da época dos reis de Judá, eles colocaram um piso, e abaixo desse piso nós encontramos um extrato arqueológico da Laquis do tempo do bronze, bronze tardio e bronze médio, tá bom? E é uma coisa que me chamou atenção ali é a grande quantidade de cinza vulcânica. Eu não sei se vocês conseguem ver na parte de baixo aí mais escuro, dependendo do seu celular, do seu aparelho, do seu computador. Veja que está bem escuro. É uma grande camada de cinza. Eu tenho uma outra foto, eu não sei se ela vai mostrar tão nitidamente. Abaixo dessa cerâmica, você tem uma grande camada de cinza. Ou seja, a cidade do bronze, o último foi queimada pelo fogo. Então eu tenho aqui o Palácio dos Reis, do período do ferro, um grande pátio. Quando nós quebramos o pátio, nós encontramos restos da cidade de Laquis da época do bronze, e essa cidade foi destruída pelo fogo. Olha uma ironia da arqueologia. Vou de novo voltar para o meu bolo de camadas arqueológicas. Para encontrar a antiguidade, eu tenho que destruir a antiguidade. Se aqui é do período do ferro, eu tenho que destruir o período do persa,
para encontrar o período do ferro. Triste, né? Então, por isso que a gente não sai escavando à torta e à direita e alguma coisa é preservada. Mas nesse caso, como era apenas um pátio, nós acabamos quebrando esse pátio. Ele já tinha sido parcialmente destruído nos anos 1930 e encontraram, inclusive, restos de construção persa do outro lado. Então, nós encontramos abaixo essa cidade do período do bronze e ela está totalmente queimada. Aí você pergunta, será, Rodrigo, um indício da destruição de Josué capítulo 10? Aqui que você vê como é que o arqueólogo bíblico ele trabalha com prudência. É possível que seja a destruição de Josué? Pode ser que sim. Ou talvez não. Por quê? Já foram feitos alguns testes com carbono 14 no material orgânico encontrado em meio a essas cinzas. E esses testes de carbono 14 deram a data de 1130 a.C., com uns 40 e poucos anos para mais ou para menos. 1130 a.C. não é uma data que favorece nenhum dos ataques diretos que nós conhecemos, porque você tem um ataque por volta de 1300, 1350, que é mencionado na carta de Tel el-Amarna. Tel el-Amarna eram cartas que eram enviadas das cidades de Canaã para o faraó pedindo socorro. E uma dessas cartas menciona que a cidade de Laquis foi atacada por um grupo chamado Apiros, que alguns pensam que poderiam ser os hebreus. Há outros que negam isso. Será que seria a destruição causada pelos Apiros? Há também a possibilidade que Ramsés II destruiu a cidade de Laquis. Seria a destruição de Ramsés II, mas está muito longe dele. Ramsés II é 1270 a.C. Aqui você está pelo menos a 1100, 2000, estão falando de pelo menos 500 anos, quase 600 anos depois de Ramsés II. Também seria a destruição de Josué. Também temos um problema, porque Josué estaria por volta de 1400 a.C. e a data deu 1130. Alguns pensam que poderia ser uma destruição causada pelos filisteus, que chegaram na costa em 1200 a.C. Então, até que nós temos maiores dados, maiores relevâncias, é impossível dizer para você quem destruiu a cidade ali, mas que ela foi completamente destruída nessa fase, isso foi.